Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto, neste caso relacionado com, uma vez mais, o conflito na Ucrânia. Eu gostaria de saudar todos aqueles que forem entrando neste momento no direto, todos aqueles também que se encontram ou que irão assistir a este direto numa outra altura. Se puderem, eu agradeço que deixem o vosso gosto, porque ajuda o vosso like, porque ajuda, sem sombra de dúvidas, a promover o canal e a difundir o canal, bem como o direto. Pelo que, se todos puderem, mesmo durante o direto ou depois do direto, com certeza que será uma mais-valia para todos aqueles que se encontram no canal e para que outras pessoas possam ver os mesmos conteúdos. Portanto, mas passo a saudar toda a gente com uma boa noite, esperando que tenham aproveitado o dia de hoje, não para ver comunicação social portuguesa, porque a comunicação social portuguesa, como já referi inúmeras vezes, não é propriamente a melhor fonte para nós podermos ter análises rigorosas, de certa forma, análises frias, análises mais pragmáticas e objetivas sobre os acontecimentos no terreno. Pelo contrário, acredito e sim que no dia de hoje, então, tal como em muitos outros dias, aquilo que terão assistido terá sido aí sim, para todos os efeitos, a um conjunto de análises que na verdade não são bem análises, são mais pessoas que confundem elementos concretos e factos com desejos, ambições, expectativas, o que quiserem. Ora bem, nós hoje, basicamente aquilo que não é que celebramos, mas que a efeméride do dia passa pelo primeiro aniversário, pelo cumprimento do primeiro aniversário do início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Muitos dizem que foi o início da guerra na Ucrânia, já tive a oportunidade de ver o vídeo do primeiro-ministro António Costa, onde diz que faz hoje um ano que a Rússia decidiu iniciar uma guerra, enfim, aquela conversa, a cartilha é a mesma para todo lado. Acho até curioso que o primeiro-ministro António Costa refira que nós estamos juntos com a Ucrânia, mas é muito fácil nós estarmos aqui a milhares de quilómetros de distância, em Lisboa, rodeado por motoristas, por todo um pessoal de apoio, poder sair à rua de uma forma absolutamente tranquila e ter uma vida privilegiada, e dizer sim, sim, nós estamos com a Ucrânia, portanto continuem ucranianos, continuem a resistir para todos os efeitos à agressão russa e por aí vai, não negociem, não se rendam, continuem a lutar. Bom, eu acho até que muito provavelmente nós vamos chegar a uma altura, se as coisas continuam a evoluir desta maneira, em que não vamos ter outra hipótese, que é de facto a colaboração com a Ucrânia, já que ainda não tive uma notícia que indicava que estamos a ficar sem munições para poder sequer fornecer e abastecer os ucranianos, o esforço bélico ucraniano. Se estamos a ficar sem isso, alguma coisa vamos ter de dar mais tarde ou mais cedo. E parece-me que chegará à altura em que nós teremos de dar, isso sim, os nossos próprios soldados, ainda mais o nosso equipamento e por aí fora. Ora bem, aquilo que eu proponho é que, e parece-me ser uma medida mais do que justa, é que todas aquelas pessoas que colocam a bandeira da Ucrânia no perfil, ou que vêm dizer Slava Ukraini e nós devemos resistir, continuem a resistir, estamos juntos convosco. Essas pessoas deviam ser as primeiras a serem mobilizadas para a linha da frente. Essas pessoas deviam ser as primeiras que, do ponto de vista voluntário, já se deveriam ter disponibilizado para ir para a frente, para perceberem que é muito mais fácil estar aqui a milhares de quilómetros de distância e a pedir resistam, combatam, vençam os russos, mas depois no campo de batalha há um país que está a ficar completamente dizimado e que está a perder população e que está até a comprometer futuras gerações, que é a Ucrânia. Portanto, todas estas pessoas que vêm para aqui dizer que é muito fácil e que continuem a resistir, que mais tarde ou mais cedo vão acabar por vencer, bom, vão para o campo de batalha.
mandem para lá os vossos filhos, mandem as vossas filhas também, porque eu não me esqueço da regra de, que agora que é um princípio, que é naturalmente a igualdade entre sexos. Portanto, se querem mandar os homens, mandem também as mulheres, mandem as filhas, mandem as noras, mandem os genros. Portanto, mandem toda a gente para lá para a frente de batalha se queremos heróis sem ser só de sofá. Portanto, caso contrário, todos estes discursos deviam ser absolutamente e profundamente evitáveis. Estar a alimentar um esforço de batalha que, a meu ver, é completamente perdido. Não tem muito por onde poder evoluir se continuar naturalmente neste registro. E depois também o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa também a insistir que foi há um ano que a Rússia lançou uma invasão que agora, que na verdade corresponde ao lançamento de uma guerra na Europa. As pessoas estão enganadas, as pessoas andaram a dormir durante pelo menos os últimos 10 anos. As pessoas passaram ao lado de um fenómeno que foi a revolução, o golpe de Estado do Euromaidan. Foi um golpe de Estado. Foi um golpe de Estado através do uso da força, através de mentiras, através de ingerência. Tiveram uma forte participação por parte dos Estados Unidos, já na altura, sob supervisão do então vice-presidente Joe Biden, a senhora Victoria Nuland. Eu já aqui expliquei mais do que uma vez, e está até documentado em vídeo, que todas as pessoas que tiveram uma participação direta ou de certa forma que apoiaram ao resultado que depois veio a surgir com o Euromaidan, basicamente todas essas pessoas foram recompensadas, todas essas pessoas receberam algum cargo importante e estratégico. O Sr. Jamie Tinker está aqui a dizer-me, não diga essas coisas porque eu já estive. Good evening, Ruth Greening. Maybe tomorrow I can add the subtitles in English as well as also in Portuguese and in Russian. So have a good evening. I wish you the best. Thank you for following and always keep following my channel and as well as the same videos. Mas o Sr. Jamie Tinker estava a dizer, não diga isso, nunca esteve em combate. Eu já estive na linha da frente e sei o que é. Não, repare, Sr. Jamie Tinker, não sou eu que estou aqui a dizer para os ucranianos resistirem, não sou eu que estou aqui a dizer para os ucranianos lutarem. Quem não pode dizer isso, quem não pode dizer o que é que seja, porque não sabe o que é estar em combate, e sim aqueles que dizem para os ucranianos resistirem. Mandem para lá a vossa família então, para verem como é fácil. E claro que as pessoas não vão querer mandar a família, ninguém quer mandar. É um momento em que as pessoas têm de ponderar e têm de pensar se de facto querem ou não continuar com este tipo de registro, não é? Portanto, é tão simples como, neste momento, aquilo que nós temos é a ilusão de que, como eu estava a recuperar aquilo que era dito, as pessoas nos últimos 10 anos adormeceram, as pessoas não sabem que eu era o Maidan, as pessoas não sabem quem são as pessoas que colaboraram ativamente para o Euromaidan. E também, acima de tudo, as pessoas não fazem a mínima ideia que, ou muitas fazem, mas acham que foi legítimo e que foi justo, tudo aquilo que aconteceu depois do golpe de Estado e que trouxe-nos ao ponto em que nós estamos aqui hoje. Eu recordo os dois acordos de Minsk, sendo que os dois acordos de Minsk foram celebrados em 2014 e em 2015, aquilo que contemplavam, acima de tudo, era a forma de dar garantias de segurança e proteção para a população russófona residente na Ucrânia, o que inclui, primordialmente, a população residente no Donbass. Foi, de facto, atribuída autonomia aos povos do Donbass, mas faltou outra parte, que foi aprovar e aceitar um conjunto de regras e um conjunto de preceitos que pudessem, para todos os efeitos, garantir que os povos de Donetsk e de Lugansk tinham uma autonomia devidamente digna e também apta a poder ser, a poder ser considerada uma autonomia propriamente dita. E isto foi violado, isto não aconteceu, isto foi incumprido. E ao mesmo tempo que isto era incumprido, eram transferidos armamentos para as Forças Armadas da Ucrânia, para que as Forças Armadas da Ucrânia pudessem ter uma vantagem no terreno, como de outra forma dificilmente teriam.
Eu vou-vos mostrar aqui, para todos os efeitos, o que é que o Ocidente, senhor Cruzado, não, eu de certeza absoluta que não tenho qualquer interesse nisso deste momento, portanto estou muito bem e continuo a deixar as boas noites para todos aqueles que forem entrando. Eu vou-vos mostrar um pouco aquilo que era, o pensamento ocidental na altura, pouco depois de ter surgido ou de ter até aparecido este tipo de situação. Portanto, nomeadamente a questão do armamento e tudo mais que se poderia sequer admitir como hipótese, eu vou-vos mostrar para vocês poderem ver na altura o que é que os editoriais achavam que poderiam e que até deveria ser feito na Ucrânia. Deixem-me ver se eu consigo encontrar aqui, porque, aqui está o primeiro, portanto eu vou tentar abrir aqui para vocês poderem ver a forma como... Deixem-me ver que eu vou partilhar convosco e já aqui estará, espera lá. Exatamente, esperem lá que eu vou agora abrir para vocês verem o que é que era escrito em 2015 na imprensa mais mediática ocidental. Vocês vejam que o Washington Post, a 11 de fevereiro de 2015, estamos a falar daquilo que era escrito há 8 anos na imprensa ocidental. Na altura eram dadas 3 razões pelas quais os Estados Unidos não deveriam fornecer armamento para a Ucrânia. E basicamente aquilo que diz aqui ao longo deste mesmo artigo aqui fora é dizer inúmeras coisas como reconhecer que armar e continuar a alimentar qualquer tipo de hostilidade relativamente aos russos é estar a provocar a Rússia. Isto está aqui dito neste artigo, ao mesmo tempo que também diz que se continuar a alimentar a Ucrânia ou se transferir armamento para a Ucrânia, então a única coisa que na verdade se estará a conseguir é, ou por um lado, a correr o risco de criar um novo Afeganistão na Ucrânia, um novo Afeganistão, atenção, aquele que emergiu da resistência à intervenção da União Soviética, ou seja, é a balcanização da Ucrânia, que é o que efetivamente está a acontecer, com uma situação de anarquia que dificilmente acaba por ser controlada e contida pelos órgãos centrais desse mesmo Estado. Depois, outra coisa que também é dita é que este tipo de assistência militar a fornecer à Ucrânia vai alimentar ainda mais a narrativa de Moscovo, no sentido de que está a lutar pela sua existência. E é até ressalvada aqui, sublinhada, a forma como a Ucrânia tem uma importância muito maior para a Rússia do que propriamente para os Estados Unidos, que já em 2015, durante a presidência Obama, consideravam fornecer armamento para a Ucrânia. Ora bem, isto é o que aqui consta, ou seja, há um claro reconhecimento de que há riscos e depois é colocado também um conjunto de outras questões, ou seja, será que o armamento da Ucrânia não vai provocar ainda mais a Rússia, não vai espicaçar ainda mais a Rússia? Portanto, depois eles próprios questionam-se, será que o pessoal dos Estados Unidos acabará por ser destacado para o terreno para ajudar os ucranianos? E depois diz-se ainda que basicamente isto poderá alimentar e abrir caminho para uma guerra por procuração, famosa proxy war. E agora reparem que depois este artigo termina com uma expressão muito simples. A única solução para o problema na Ucrânia é uma solução diplomática. O que é a solução diplomática? É naturalmente aquilo que passou pelos acordos de Minsk e que foi incumprido porque, como Angela Merkel já tinha dito, e François Hollande confirmou, basicamente todos negociaram uma série de acordos para os quais aquilo que queriam verdadeiramente era ganhar tempo para dar hipóteses à Ucrânia de poder combater contra as milícias de Donetsk e também de Lugansk. Eu ainda hoje estive aqui a passar um pouco a revista a notícias da época
dos anos de 2014 e 2015. E é curioso como há inúmeras notícias em que, e há até uma outra notícia do Washington Post, que eu até gostaria de ver se recuperava, não sei onde é que ela estará, mas que é muito curiosa, porque essa notícia do Washington Post vem dizer coisas muito interessantes. Vem dizer que os acordos de Minsk, há uma delas em que há alguém que desabafa e que diz que os acordos de Minsk não foram só para dar tempo à Ucrânia de poder preparar-se e armar-se para aquilo que poderia acontecer futuramente, nomeadamente uma perda territorial ainda maior. Ou seja, aquilo que se diz aqui, em algumas destas notícias, é que os acordos de Minsk serviram mais do que para dar tempo à Ucrânia, foi uma forma de garantir a sobrevivência da Ucrânia, porque, caso contrário, os ucranianos teriam perdido a totalidade do Donbass e mesmo a própria Ucrânia como um todo iria acabar por ruir. Ou seja, os acordos de Minsk foram vistos como um balão de oxigênio para conseguir manter a Ucrânia ligada às máquinas e depois a partir dali tentar de alguma forma recuperá-la, porque estava iminente a perda por parte dos ucranianos das províncias de Donetsk e de Lugansk. Isso já documentado em notícias da época, eu sei que já foi há 9 anos, mas há 8, 9 anos, mas a verdade é que tudo isso acaba por estar aqui documentado. E depois perde-se um pouco a legitimidade para poder colocar em causa esta mesma narrativa, esta mesma conversa que é dada no sentido de que os acordos de Minsk tiveram como objetivo ajudar e sim os russos e para não destabilizar qualquer tipo de situação na região. Não, os acordos de Minsk foram um verdadeiro balão de oxigênio que, pelos vistos, as elites ocidentais nem sequer pensaram em cumprir ou em dar cumprimento à forma como, de facto, isso iria acabar por acontecer. Portanto, como veem, todo este tipo de notícias, isto está espalhado, basta procurarem, por exemplo, olhem, pelo Washington Post que encontram estas notícias, que atestam como foi um balão de oxigênio para todos aqueles que queriam manter a Ucrânia e evitar uma autêntica catástrofe da Ucrânia. Portanto, a verdade é esta. Estas coisas já na altura eram discutidas e a verdade é que ao longo do tempo essa famosa solução diplomática, aliás, é curioso, e eu vou-vos mostrar uma outra notícia da época, que também eu acho que é extremamente interessante, porque é a notícia que diz, para já temos aqui uma publicação também muito interessante, que é, e que veio alimentar esta narrativa, que é a do centro de Brookings. Portanto, temos o Instituto Brookings, que, na verdade, aquilo que veio publicar foi um relatório sobre o que é, a 1 de fevereiro de 2015, ou seja, estamos a falar há 8 anos, que diz como é que a Ucrânia pode ter a sua independência assegurada e ao mesmo tempo resistir à Rússia. E depois diz o que é que os Estados Unidos e a NATO devem fazer. Bom, e basicamente isto é um tratado de apoio militar para a Ucrânia, em que aqui se incentiva fortemente a enviar armamento, a preparar os militares ucranianos, ou seja, e foi basicamente esta estratégia escolhida. Mas, antes disso, nós tivemos uma outra situação também. Antes de haver essa decisão de intensificar ainda mais o tipo de equipamento a fornecer e de que a estratégia passaria não tanto pela diplomacia, que a diplomacia só servia para empatar e para ganhar tempo. Aliás, Putin frisou isso no seu discurso à Assembleia Federal. E vejam que o que é que Barack Obama chegou a dizer na altura também, quando teve de se pronunciar sobre este conflito. Portanto, nós estamos a falar basicamente de uma notícia de 9 de fevereiro de 2015 e vejam que essa notícia diz: Barack Obama diz que considerará armar a Ucrânia se a diplomacia falhar. Ora bem, se eu fizer e se eu celebrar um conjunto de acordos que, à partida, eu não os quero cumprir e tudo farei para que eles não sejam cumpridos, porque isto seria entregar os trunfos todos
aos russos, então, claro que eu vou dizer depois que tentei todas as manobras diplomáticas, mas que, como elas falharam, então não tenho outra hipótese a não ser fornecer armas de defesa, portanto, diz mesmo aqui, armas de defesa letal, portanto, convém, é armamento puro e duro, traduzido a armamento puro e duro. E, portanto, basicamente aquilo que conseguem ver é que nesta notícia o ex-presidente Barack Obama reconhecia exatamente a hipótese de fornecer armamento militar. E aquilo que aconteceu na prática foi que não foi fornecido qualquer tipo, não de armamento, mas uma caneta e um papel para poderem assinar um conjunto de acordos. Aquilo que foi feito foi um acordo que já estava condenado à partida. E isto vem no seguimento da estratégia que foi ensaiada pelos Estados Unidos para a Ucrânia, no sentido de retirar a Ucrânia à Rússia, como forma de fragilizá-la. Já o Brzezinski falava disto, não só o Brzezinski, mas a verdade é que isto acabou por se tornar uma agenda ocidental para tentar fragilizar e derrotar de vez a Rússia, sobretudo naquela região. E se a Rússia, para todos os efeitos, perdesse aquela sua esfera de controle que lhe permite dar algum tipo de sobrevivência, bom, então nesse caso a Rússia ficaria muito mais fraca e até ser a Rússia influenciada pelo conjunto de ondas e de vagas que se verificam nos países da Europa Central e da Europa Ocidental, não tardaria assim tanto quanto isso. Portanto, mas isto era apenas para vocês ficarem com uma ideia de que há aqui um conjunto de notícias que devem ser recuperadas para nós podermos compreender o que é que trouxe a isto. E o que trouxe a isto foi, de facto, uma abordagem extremamente doentia por parte dos Estados Unidos que quiseram, de uma vez por todas, tentar derrotar ou derrubar o poder que se encontra no Kremlin. E fizeram também através do isolamento, isto já está nos relatórios da Rand Corporation, a dizer que basicamente é tentar cercar a Rússia através da conquista dos poderes políticos que se encontram à frente das antigas repúblicas socialistas soviéticas, porque a Rússia fica isolada e depois será uma questão de tempo até ser ela própria apanhada também nessa mesma onda. Aquilo que nós temos na prática foi, o que nós tivemos na prática foi, ao longo dos últimos 9 anos, quando verdadeiramente começou a guerra na Ucrânia, pós-Euromaidan, sobretudo, a partir do momento em que houve esse golpe de Estado, que é isso que marca o início da guerra na Ucrânia, é o golpe de Estado que foi consumado e depois, a partir daí, aquilo que se passou na Crimeia e que se passou em Donetsk e Lugansk, foi, de facto, uma situação que foi como resposta àquilo que tinha acontecido com esse golpe de Estado. Mas é curioso que já mesmo nessa altura, e ainda voltando um pouco atrás, para vos dizer sobre as fragilidades da Ucrânia no combate contra qualquer tipo de interesses russos. Porquê que eu digo interesses russos? Porque em 2014, em 2015, a Ucrânia não estava a lutar contra a Rússia. A Ucrânia não estava a lutar contra os Kadirovitas. A Ucrânia não estava a lutar contra o grupo Wagner. A Ucrânia, na altura, estava a lutar contra grupos de mercenários com muito mais fragilidades, mas com armamento ao seu dispor, sem sombra de dúvida, até porque existiam representações do Ministério da Defesa e existiam até depósitos de armamento ali presentes. Mas a verdade é que o exército ucraniano, só contra as repúblicas, as milícias das repúblicas separatistas, na altura, estava a perder terreno. E estava a perder esse território. Estava até aquela notícia que eu vos falei há pouco, que dizia que a Ucrânia corria o risco de colapsar e de perder o Donbass no imediato, se não fizesse os acordos de Minsk, portanto, que foi uma medida de desespero. Isto surgiu no seguimento de estar iminente a perda do aeroporto internacional de Donetsk. Portanto, ou seja, isto acabava por ser até simbólico e acabava até por mostrar que os militares ucranianos não tinham qualquer hipótese mesmo contra milícias. Portanto, a Ucrânia na altura era mais coisa, menos coisa, não muito diferente daquilo que durante muitos anos foi a Somália, que era ter um governo central com exército próprio, ou com forças armadas próprias, mas depois, na prática, contra os rebeldes, o próprio governo não conseguia progredir no terreno e corria o risco de perder posições.
E esta era a realidade. Portanto, a partir daí, aquilo que aconteceu foram 8 anos, sobretudo desde 2015, em que houve uma intensificação do fornecimento de armamento para a Ucrânia, de forma a podê-la tornar capaz de resistir aos russos, mas depois, aquilo que nós também temos de recordar é que chegamos a um ponto sem retorno em que os russos não têm outra hipótese, quando se sentem traiçoados. Isto na perspectiva de Putin. Putin sentiu-se atraiçoado, sentiu-se apunhalado, sentiu-se gozado, e isto é o suficiente para que Vladimir Putin tenha, ou sinta a tentação de, ok, eu não tenho outra hipótese, nós vamos ter de ir para o terreno e vamos ter de facto de garantir a proteção daquele terreno. E eu ainda me lembro que quando aqui estive, e na altura, quando estive em Moscou e depois quando voltei, aquilo que era o plano da Rússia na altura, hoje já não pode ser o mesmo plano. E eu até justifiquei exatamente aquilo que se passa e como é que é justificado pela Rússia, que é o célebre princípio Vajna Pakazhat Plan. Ou seja, a guerra faz o plano. E à medida que o conflito vai evoluindo num determinado sentido e que as tentativas de resolução diplomáticas também começam a ter uma abordagem a seguir num determinado sentido, então a partir daí adapta-se e ajusta-se a estratégia dos objetivos. E eu digo isto desde o princípio, ainda não tinha sequer começado a intervenção. Mas claro, que depois muitos hoje não se lembram, mas tudo bem, também não é por aí. Mas aquilo que nós podemos daqui retirar é que a 23 de fevereiro de 2022, o objetivo de Vladimir Putin já tinha reconhecido as independências das repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk. A partir daí, iria celebrar um acordo para justificar a intervenção, e tinha celebrado até o acordo, para justificar a intervenção militar nas repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk. Para o fazer, tinha também, e com alguma eficácia, tinha de fragilizar alvos militares um pouco por todo o território da Ucrânia, que entretanto já tinha desenvolvido e melhorado significativamente a sua capacidade bélica. Ainda assim, ao fim de alguns dias, e eu não estou a dizer que alguém no poder político russo disse que em 3 dias vence Kiev, ou que chega a Kiev, porque isso são mitos. Nunca ninguém ouviu isso da parte dos representantes russos. Nunca ninguém assumiu isso, sejam eles políticos ou militares. E outra coisa diferente é termos Lukashenko a dizer que em 4 dias a Bielorrússia derrotava a Ucrânia, mas isso é a Bielorrússia. Era um caso que na altura se estava a falar, no meio de uma entrevista, em que os ucranianos diziam, em que os bielorrussos, o Lukashenko dizia, se nós tivermos de combater a Ucrânia, em 4 dias nós vencemos isto. Portanto, mas isso é o Lukashenko com as suas coisas. A Rússia nunca disse isto. E, ao fim de alguns dias, aqueles tanques que nós vimos parados à volta de Kiev e que progrediram com uma facilidade incrível. Aquele primeiro dia foi um autêntico blitzkrieg pela forma como a Rússia simplesmente destruiu marinha e força aérea da Ucrânia. Eles ficaram sem rigorosamente nada. Hoje dependem da reparação de equipamento, dependem do fornecimento desse tipo de equipamento por parte da aliança da NATO, mas se a NATO não tivesse participado e, de certa forma, fornecer equipamento para a Ucrânia não teria durado muito mais. Aqueles tanques que hoje todos dizem, ou que há muita gente muito mais familiarizados com a cultura ocidental, que dizem que os tanques estavam ali parados porque os tanques não tinham capacidade, não tinham gasolina, não tinham capacidade para se continuar a mexer. Aqueles tanques ficaram ali porque estavam à espera de uma ordem, de uma instrução para poder chegar ao centro de Kiev. Foi tão simples quanto isto. E porquê? O que é que aconteceu depois? Porque era uma forma de, chegando a Kiev, esta intervenção teria o simbolismo de assegurar que a Rússia tinha chegado ao coração da capital ucraniana. E que chegando ao coração da capital ucraniana, bom, então ali chegando o poder político ucraniano ficaria totalmente fragilizado. O que é que aconteceu? O presidente Zelensky, ao fim de vários dias, e há, para todos os efeitos, aqui uma peça do Washington Post que conta algumas verdades e mistura aqui alguns factos que não fazem qualquer sentido no meio dessas mesmas verdades. Eu vou partilhar convosco aqui
um pouco a visão daquilo desse mesmo artigo. Vejam que este artigo saiu há 2 dias e vejam bem como é que este artigo começa. Portanto, 1 ano nas trincheiras radicalizou ou extremou o presidente da Ucrânia. E depois aqui diz um aspecto muito importante que deveria ser o nosso primeiro ponto de reflexão, que é Volodymyr Zelensky iniciou funções a pensar que era possível a paz com Putin e agora acredita que a vitória é a única hipótese. E depois aqui é dito algumas coisas que fazem algum sentido, no sentido de dizer que Zelensky estava completamente cercado com os tanques russos em Kiev. E não só Zelensky estava completamente cercado, como, na altura, uma forma que foi encontrada para ganhar tempo por parte do Ocidente foi pedir inicialmente a Zelensky que comece a preparar a negociação de uma rendição perante a Rússia e a negociar as condições de uma rendição perante a Rússia e a preparar-se também, porque assim que tiver tudo isso preparado, não poderá continuar na Ucrânia, deve fugir. Muito provavelmente fugiria para os Estados Unidos. E, basicamente, aquilo que inicialmente começou como uma tentativa de perceber como é que se poderia negociar saindo da forma menos prejudicial possível, passou subitamente para nós estamos a ganhar tempo, eles afinal podem não progredir assim tanto e vamos resistir, resistam. E foi assim que o Ocidente percebeu, poderia haver aqui uma janela de oportunidade para poder explorar algumas fragilidades da Rússia no terreno, porque, segundo consta, pelo menos segundo consta, eu julgo até neste artigo do Washington Post, toda a gente ficou surpreendida com o facto de os russos não meterem a carne toda no assador, por assim dizer. Ou seja, pelo facto de os russos não terem entrado a todo o gás e terem ido de uma forma muito lenta. Isto foi percepcionado por parte de países da NATO, em concreto pelos Estados Unidos, como uma demonstração de fraqueza. Porque, se vocês bem se lembrarem, todas as incursões dos Estados Unidos, seja ao Afeganistão, seja ao Iraque, o que é que seja, todas elas tinham como objetivo chegar o mais rapidamente possível à capital e depois a partir dali começar a fazer outro tipo de operações paralelas. E aquilo que nós vemos, neste caso concreto, foi que os russos não fizeram assim. Os russos quiseram dar uma oportunidade de saída ao presidente Zelensky. E isso acabou por lhes custar caro, porque isto foi interpretado como uma fraqueza por parte da Rússia. Isto foi interpretado como os russos não tendo capacidade para poder consumar a conquista da Ucrânia, conquista, não no sentido de depois virem ocupar o país inteiro, mas no sentido de, temporariamente, pelo menos, assegurarem o controle sobre Kiev. E então aquilo que nós tivemos depois foi, uma vez mais, quando Zelensky começa a pedir tempo para perceber como é que pode negociar as condições de rendição, Putin esperou. E Putin esperou, e ao esperar, isso fez com que depois, de facto, dias mais tarde, o próprio Zelensky tivesse dito, sob influência ocidental, nem pensar nisso, nós vamos resistir, e vamos resistir, na medida do que pudermos, vamos tentar desgastar os russos. Porquê? Porque nós temos 2 países, membros da NATO, que são os Estados Unidos e que é o Reino Unido, e que insistem em manter este tipo de projeto bélico para a Europa. Porque permite, o grande sonho, neste caso da NATO, é fragilizar e dissolver a Rússia. O grande objetivo é mesmo dissolver o país em várias pequenas repúblicas. O grande objetivo da NATO e, sobretudo, destes 2 países do Reino Unido e também dos Estados Unidos é deixar a Rússia numa situação de rendição geral. Aliás, não é por acaso que depois, iniciando-se este conflito e esta intervenção militar da Rússia na Ucrânia, não é por acaso que depois começam os Estados Unidos a conseguir arrastar, e o Reino Unido, para este tipo de conflito, os restantes países europeus, tendo inclusivamente prometido que se renderem, se os russos acabarem por se render e por perder este conflito,
Bom, então nesse caso, para vários países europeus, isso pode ser aproveitado no sentido de depois poderem apropriar-se, não necessariamente no sentido literal, mas em termos de futuras negociações, dos recursos naturais, nomeadamente energéticos, que a Rússia tem. Ou seja, se a Rússia estivesse numa posição de rendição, a Rússia iria ser obrigada a ceder em tudo, incluindo em condições muito favoráveis para a exportação de bens petrolíferos e de gás para, por exemplo, a Alemanha. E isto foi basicamente o que tem vindo a acontecer a pouco e pouco. Agora, há aqui outra questão, é que os russos, sempre que se falam em vamos negociar com o presidente Putin, vamos começar a negociar com o Kremlin, mas depois se volta atrás, isto para o Putin é mais uma facada que lhe estão a tentar dar. Ele sente-se completamente atraiçoado quando ele está de peito aberto, digamos assim, disposto a resolver a situação. Eu ainda me lembro que eu, antes de nós irmos lá na SIC Notícias, ainda 23 de fevereiro, eu até dei na altura até coloquei alguns posts no Facebook e no Twitter, onde eu próprio dizia aquela que era a minha percepção dias depois de ter vindo da Rússia, que era nenhuma das partes tem interesse em combater no terreno, ou seja, a Rússia não tem qualquer interesse em estar neste momento, ter de estar presente militarmente na Ucrânia e em territórios que, entretanto, foram unificados e foram fundidos com a Rússia. E a Ucrânia também muito menos interesse tem de combater ou de travar qualquer tipo de conflito com os russos. Ou seja, as partes não querem lutar. Mas há no Ocidente, sobretudo por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido, atores que pretendem, de facto, manter e alimentar este estilo belicista e é uma forma de manterem os países europeus dependentes da aliança que é a NATO e também em termos económicos dependentes dos Estados Unidos e, por outro lado, é derrotar ou desfazer os Estados Unidos. Basicamente, depois dos acordos de Minsk, houve uma tentativa de negociar Minsk III nos primeiros dias da intervenção militar da Rússia na Ucrânia no ano passado. Houve essa tentativa de negociar Minsk III, mas houve um conjunto de atores que fizeram crer que é Putin que tem de ser derrotado. Não é necessariamente a Rússia. É Putin que tem de ser derrotado. E se Putin for derrotado, a Rússia automaticamente também acabará por ser derrotada. A partir daí, nós continuamos no festival, entre aspas, no mau sentido, a que nós temos ainda a assistir até o presente momento, até que agora surge aqui algo que é um plano de paz proposto pela China para resolver o conflito, a crise na Ucrânia. Que plano é esse? Isto é um plano que assenta em 12 pontos. O primeiro é respeitar a soberania de todos os países. O segundo é abandonar a mentalidade de Guerra Fria. O terceiro, cessação das hostilidades. O quarto, retomar as conversas de paz. O quinto é resolver a crise humanitária. 6, proteger civis e prisioneiros de guerra. 7, manter as centrais de energia nuclear seguras. 8, reduzir riscos estratégicos. 9, a facilitação da exportação dos cereais. 10, parar e acabar com as sanções unilaterais. 11, manter as cadeias industriais e a indústria e também as cadeias de fornecimento estáveis. E, finalmente, 12, promover a reconstrução pós-conflito. Muito bem. Este é o plano proposto pela China e eu não sei se vocês já o leram a fundo, mas este é um dos ensaios que eu diria mais únicos, mais ímpares da história das negociações e da mediação de conflitos de toda a história da humanidade, que é mais vago e muito mais abstrato do que qualquer outro que foi feito até o momento. As pessoas, eu já vi por aí, quer dizer, eu vi pessoas no Twitter e no Telegram que iam dizendo que, por exemplo, acho que era a CNN de Portugal que estava a insistir que os chineses deram uma palmada, um estalo de luva branca, uma chapada de luva branca à Rússia
a partir do momento em que fala exige à Rússia a retirada do território da Ucrânia. Ora bem, vamos lá ver uma coisa. Primeiro, a expressão que muitos têm utilizado no Ocidente é a recuperação das fronteiras da Ucrânia, até com base naquelas que são internacionalmente reconhecidas como sendo as fronteiras pós-1990, até de 1991. Esse é o ponto número um. Vejam o primeiro ponto deste plano para a paz. Eu vou partilhar convosco uma vez mais, não é? Que acho que é mais um elemento extremamente importante. Ora bem, aqui está o texto completo e agora vejam que este é o ponto 1. E agora digam-me, porque dizem como é que foi que a China está a dizer que defende a integridade territorial, logo está a fazer pressão sobre a Rússia e está a dar um sermão à Rússia. Isto simplesmente não é verdade. Esta carta que propõe um plano de paz para a Ucrânia é um conjunto de chavões, é um conjunto de lugares comuns que não concretiza rigorosamente nada em nenhuma destas 12 medidas. Vejam, por exemplo, o que é que a China aqui diz. A soberania, a independência e a integridade territorial de todos os Estados deve ser efetivamente garantida. Ok. Depois diz ainda, todos os países, grandes ou pequenos, fortes ou fracos, ricos ou pobres, são membros iguais da comunidade internacional. Ou seja, aquilo que eles estão aqui a fazer os chineses é reiterar o princípio da igualdade de soberanias. E depois diz ainda outra coisa, que é igualdade e aplicação uniforme do direito internacional deve ser promovido, enquanto a dualidade de critérios ou duplicidade de padrões deve ser rejeitada. Bom, se isto é um puxão de orelhas a alguém aqui, eu acho que é aos Estados Unidos e às críticas que a China tem feito dia após dia, com o facto de os Estados Unidos quererem entenderem que o Ocidente tem exceções e que todos os outros têm regras. E bem como no facto de dizer também que os Estados Unidos têm vindo a promover a instabilidade um pouco por todo lado. E depois reparem que, basicamente, aquilo que é a única coisa que é dita relativamente ao território ser da Ucrânia ou não, não é, ponto número um, não foi dito rigorosamente nada. A única coisa é que os chineses a dizerem que a integridade territorial de todos os países deve ser efetivamente garantida. Não diz. Qual integridade territorial é que se está a referir? Ao da Ucrânia? Ao da Rússia? Está a referir-se em geral? Se referir ao da Ucrânia, está a dizer que é porque reconhece o princípio da independência, da integridade territorial com base nas fronteiras de 1991? Ou está a falar naquela integridade territorial que for possível de alcançar quando se celebrar algum tipo de acordo? Portanto, como é que é possível ler este parágrafo e concluir que os chineses estão basicamente a virar as costas aos russos? Quer dizer, isto é absolutamente insano, é acéfalo. Eu não sei se as pessoas chegaram sequer a ler este acordo, esta proposta de paz, para perceberem que isto de facto é um conjunto de ambiguidades, de chavões, cessar as hostilidades, certo, retomar as conversações de paz, certo. E depois reparem que há aqui um outro ponto que eu também gostaria de enfatizar, deixem-me ver se eu consigo encontrar, porque os chineses dizem aqui, deixem-me ver, para ver se eu consigo encontrar. Mas os chineses estão aqui a mostrar apoio à Ucrânia. Calma, leiam este ponto 3, da cessação das hostilidades. Todas as partes devem garantir apoio à Rússia e à Ucrânia, no sentido de trabalharem numa mesma direção e retomar o diálogo direto assim que for possível. Portanto, sinceramente, as partes devem apoiar a Rússia e a Ucrânia. Aqui não diz que as partes devem apoiar a Ucrânia. Os chineses, aquilo que estão a dizer, pelo contrário, são chineses a serem chineses, são as ambiguidades, aquela conversa circular que nunca se percebe bem onde é que aquilo vai dar, e pouco mais do que isso. E todos aqueles que dizem que isto foi um sermão, por assim dizer, que a China acaba por dar aos russos. Portanto, na verdade, aquilo que nós vemos é que, eu não sei se vocês viram pelo meio, eu duvido que estas pessoas tenham falado nisso, mas está a ser negociado entre a China
e a Rússia um acordo de defesa mútua. Ou seja, nós não conhecemos ainda qual é que é o grau de profundidade deste acordo. Não sabemos ainda se vai ser possível obter um acordo que possa ser assinado pelos dois líderes. O que sabe é que os ministros dos negócios estrangeiros têm-se reunido com alguma frequência, dos dois países, têm-se reunido com alguma frequência. No próximo mês de março, o presidente Xi Jinping vai a Moscou e estão a ser negociadas as condições para que exista um acordo de defesa comum entre China e Rússia. Isto é basicamente para vocês verem como é que a China dá ralhetes atrás de ralhetes à Rússia, como é que a China toma as dores da Ucrânia. Portanto, quem assume uma coisa destas, quem vai fazer uma análise destas, eu peço essa desculpa, mas são pessoas que só podem ser seguidistas, pessoas que só podem ter como interesse. Eu vou partilhar, senhora Feitbeck, eu vou partilhar aqui esse mesmo plano. Quer dizer, são pessoas que querem ver uma realidade completamente alternativa, mas é uma realidade que não existe. Os chineses estão com os russos, mas os chineses são chineses. Os chineses não conseguem ter uma posição de 8 ou 80. Os chineses conseguem manter ali uma nebulosa entre o 8 e o 80 e a partir daí vão jogando naquele tabuleiro. Porque por causa dos interesses também que têm para os próprios chineses. E é isto tudo que faz parte deste tipo de acordo. Ou deste tipo de visão que nós poderemos entender que temos para a Ucrânia. E o envolvido, é fácil dizer, os ucranianos resistiram. Não, não foram os ucranianos que resistiram, porque quem está no terreno é a Ucrânia que está no terreno, mas não é a Ucrânia que está verdadeiramente a lutar sozinha contra a Rússia. Portanto, a Ucrânia está a ser instrumentalizada para representar os interesses da NATO e depois, a partir daí, vai para o terreno. E como é fácil mandar para o campo de batalha jovens de vários países que não são os nossos, então está tudo bem para toda a gente, exceto para a Rússia, que a Rússia continua a sentir-se apunhalada e que vai continuar a aumentar a escalada. Portanto, um ano depois, onde é que nós estamos? Bom, estamos que a Rússia tem muito mais território do que tinha há um ano atrás. Os países da NATO, os Estados-membros da NATO, estão cada vez mais desmilitarizados e a Rússia está completamente confortável com a situação no terreno, apostando tudo numa guerra de atrição, ou numa tática de atrição, ou seja, a vontade é desarmar, desmilitarizar a NATO e a Ucrânia e depois sim poder ter alguma paz. Infelizmente, é isto que nos estão a empurrar. Infelizmente, é isto que estão a empurrar os ucranianos para este tipo de solução. Quem não consegue ver? Bom, então a partir daí já nada posso fazer. O que posso dizer é que para o ano, provavelmente estamos aqui a falar do segundo ano do início da intervenção militar na Ucrânia, mas a verdade é que já estamos a falar de uma guerra que já existe há quase uma década. E se existe uma guerra há quase uma década e os russos foram para o terreno para proteger aquilo que é as suas garantias de defesa e proteger também o seu povo, bom, então nesse caso não se pode retirar a conclusão de que se está automaticamente a ter uma posição de alimentar outra vez as hostilidades. Os russos estão neste momento a tomar controle sobre uma parcela de território absolutamente significativa e toda a gente parece-me que está aqui a dormir. Portanto, as pessoas parece-me que estão a querer ver uma realidade completamente alternativa porque não querem que uma determinada coisa aconteça. E a verdade é que os russos, eu posso dizer sem sombra de dúvida que neste momento os russos estão a conseguir tudo aquilo que querem. E o dia em que os russos quiserem ir a Kiev, os russos vão a Kiev e vão tentar continuar a ir a Kiev. Agora, soluções diplomáticas não há. Porquê? Porque tivemos Boris Johnson, tivemos Joe Biden, temos estes atores dos Estados Unidos e também do Reino Unido a acicatarem os ânimos e a manterem um clima de tensão e de provocação mútuas. Portanto, e recusam, para todos os efeitos, que a Ucrânia faça qualquer tipo de acordo com a Rússia, devem resistir até ao fim. E agora que Zelensky, a NATO e a União Europeia já se envolveram nesta estratégia, que é de resistir e combater a Rússia, mesmo que isso signifique a destruição, agora, neste momento, não estão a ver uma única hipótese para poder sair de todo este conflito
com algum tipo de vitória. Portanto, e por isso é que isto entra aqui num determinado impasse, que vai obrigar a que uma das partes tenha necessariamente de capitular para depois se poder prevalecer a visão do adversário ou do inimigo. Por exemplo, um aspecto muito importante que eu já tentei explicar, tanto em diretos como na televisão, tudo mais, já tentei explicar isto várias vezes, que é o princípio da indivisibilidade da segurança. O que é que isto significa? Isto significa que um país não pode exercer a sua soberania para reforçar ainda mais as condições de defesa, mas para sentir que está mais segura, mas ao mesmo tempo apresentar uh, uma, uma ameaça para a Rússia. Portanto, eu posso pertencer à NATO, eu posso ter armas nucleares, desde que as armas nucleares e que esse estatuto de membro da NATO não coloquem de forma alguma sob ameaça um Estado que é meu vizinho. É tão simples quanto isso. Bom, e eu agora, eu por aqui ficava, porque acho que não há muito mais balanço a fazer, além de tudo aquilo que nós já sabemos. A verdade é que os russos continuam em vantagem. As sanções continuam a fracassar. O quadro neste momento que nós temos para os russos é que os russos estão no controle da situação. Eles controlam o tempo e controlam a situação. E isto é extremamente importante e é extremamente decisivo para se poder ganhar um conflito armado no campo de batalha, que é sinal de que, para todos os efeitos, são os Estados Unidos, é a Ucrânia, os países da NATO, os países da União Europeia, que estão, e sim, a correr atrás do prejuízo e que têm sempre de ir atrás daquilo que a Rússia decidiu fazer. Estão-me aqui a dizer o Sr. João Carlos Abelho Ribeiro que isto hoje está mal. É verdade, estou aqui com uma rouquidão grave, mesmo muito complicada, ainda por cima. Amanhã vou dar, e a senhora Fatback também diz-me a mesma coisa, já tomei, tanto de manhã como à noite, um chá com mel e também com, exato, um chá de limão com mel, já tomei. De manhã à noite continuo assim. Amanhã vou ter 2 horas do início do curso com aqueles que vão frequentar o curso do sistema político na Rússia. Ainda estou naturalmente disponível para receber inscrições para a sessão, quer do fim de semana, quer depois de segunda e terça-feira, mas amanhã vamos ter então as primeiras 2 horas, no domingo as últimas 2 horas, sócios do ofício, e quem corre por gosto não cansa. O bagaço, já houve tempos em que o medronho, experimentei o medronho, mas não funcionou lá muito bem. Gengibre, também, já experimentei isso tudo. Eu agradeço o cuidado que vocês têm, agradeço sobretudo a preocupação. E depois, a senhora Margarida Ferreira, o link para as inscrições, eu vou deixar aqui o meu mail, se tiver alguma dúvida. O curso tem um custo de 50€, é administrado através do Zoom e basicamente serão sessões que não serão gravadas, serão só providenciadas às pessoas que de facto fizerem a inscrição. Peço que enviem então para este meu e-mail, atguerreiro@campus.ul.pt, o comprovativo da transferência com a indicação do nome, profissão em abstrato, não tenho de dizer o sítio para onde trabalho, mas profissão em abstrato para eu saber a que tipo de público é que me vou dirigir e qual é que é a sessão que querem. Se querem do fim de semana, das 10 ao meio-dia, dias 25 e 26, ou se querem segunda e terça-feira, das 9 às 11 da noite. Portanto, decidam a partir daí. Eu agradeço imenso, desde já, a vossa preocupação. Agradeço também, muito obrigado, Sra. Ana Fernandes, pela dica que não sabia. Agradeço a vossa preocupação, agradeço o facto de estarem sempre aqui presentes, agradeço também todos os contributos que fazem, quer através aqui do YouTube, quer através do Revolut, quer através do MBWay, quer através do PayPal. Agradeço, porque são extremamente importantes. E agradeço também a todos aqueles que têm deixado o gosto nos vídeos e que ajudam naturalmente a promover também o canal, aqueles que deixam os comentários, as dúvidas, que trocam aqui algumas impressões comigo, são extremamente importantes, e espero que da próxima vez que me encontrarem aqui, que eu já esteja com a voz muito melhor. Eu agradeço imenso até as partilhas que fazem. Todos vocês acabam por ser importantes, incluindo
nas mensagens que me enviam também por WhatsApp, que eu deixo já aqui também o número pelo qual também estou disponível para receber comentários, dúvidas, questões, sugestões, o que quiserem. Portanto, eu agradeço imenso a vossa presença aqui hoje. Eu só vos posso desejar uma boa noite e também desejar, na medida do possível, um excelente fim de semana. Até à próxima.